bem-vindos a mais um Futurecast, podcast da Argo, onde tentamos explorar o futuro de tendências atuais. A interação entre inovação, tecnologia e sociedade tem sido cada vez mais incremental e o maior palco para a aplicabilidade da mesma tem sido as cidades. O nosso convidado de hoje tem um background bastante variado, quer no setor público, quer no setor privado, mas sempre tentando procurar incutir um cunho de inovação e criatividade naquilo que foram os seus desafios. Marco, obrigado por teres vindo. Obviamente aqui focarmos aqui um pouco mais na tua experiência na temática de Smart Cities, mas não só. E se calhar nessa continuidade começava por te perguntar como é que tu vês o futuro das cidades daqui a 10 anos e para onde é que isto vai evoluir? Olá, obrigado, Nuno. Bom, o futuro das cidades é uma pergunta que dá para o programa todo. Mas tentando ser breve e resumidamente responder a essa pergunta, o futuro das cidades daqui a 10 anos eu acho que vai ser exatamente o mesmo do que é hoje. Mas o futuro das cidades a 30 ou a 50 anos eu acho que vai ser de facto bastante diferente. Primeiro porque vai haver uma maior concentração de pessoas nas cidades ou nas áreas metropolitanas. Independentemente do que aconteceu recentemente com a Covid e com a nossa necessidade e capacidade de nos afastarmos dos centros, nós de facto, nós humanos, somos seres sociais e é uma tendência que vai acontecer cada vez mais de nos concentrarmos e de estarmos presentes onde há serviços, onde nós podemos fazer tudo aquilo que queremos fazer e estarmos junto das outras pessoas. Portanto, este sentido de comunidade eu acho que vai se acentuar muito e esta necessidade de estar no centro de tudo também se vai acentuar muito. Aliás, as previsões apontam para que 80% da população mundial viva nas cidades. No entanto, a tecnologia vai fazer com que essa realidade seja um bocadinho diferente. Há muitas formas que a tecnologia vai afetar o futuro das cidades. As cidades vão necessariamente ser maiores para acomodar mais pessoas, mas também a capacidade de prestar e gerir serviços às comunidades que vivem juntas também vai aumentar muito. E a área ou a superfície que as cidades vão ocupar também vai aumentar. E impactos que nós não estamos sequer hoje em dia a perceber que possam acontecer, de facto vão acontecer e é cada vez mais provável que aconteçam, como é o caso de, sei lá, dos carros com tecnologia de autocondução que nos permitem facilmente afastar-nos muito do centro da cidade. Portanto, coisas como a valorização do metro quadrado no centro vai eventualmente refletir esse impacto, como a valorização do metro quadrado nos concelhos limítrofes também vai refletir esse tipo de impactos tecnológicos. Portanto, cidades eu acho que vão ser cada vez mais aquilo que nós as conhecemos, que foi a evolução nos últimos anos, vamos acentuar essa tendência, mas também, e é engraçado, eu acho que há uma previsão, se quiseres, que nós, humanos, fazíamos que não se está a concretizar e que tem precisamente a ver com esse futuro das cidades, que é, lembras-te seguramente do Espaço 1999, do Odisseia 2001, do Minority Report, todos esses filmes que usaram muitos futuristas. E tu percebes todos os Star Treks e os Star Wars, todas as tecnologias que foram, enfim, antecipadas por esses futuristas e por essas obras, mais ou menos têm vindo a concretizar, não é? Temos o telemóvel ou os aparelhos de comunicação, certo. Temos os automóveis a andarem sozinhos, certo. Temos, enfim, os preços de energia da água e dos recursos naturais a caírem. Este preciso momento não reflete isso, mas enfim, caminhamos tendencialmente para energias ilimitadas e gratuitas, ou tendencialmente gratuitas. Tudo isso tem sido, de facto,
um confirmar da imaginação pela realidade. À exceção de uma coisa, que é precisamente o aspecto das cidades. Em todos estes filmes, do Blade Runner, do Minority Report, as cidades são sítios cinzentos, são sítios que as pessoas perdem o contacto com o meio ambiente, com a natureza, perdem o contacto com os seus concidadãos, e eu acho que as cidades estão a caminhar para o sentido precisamente oposto. Cidades mais verdes, cidades com mais contacto com a natureza, cidades com mais espaço para a comunidade, para os cidadãos, para a vida social. E a sociedade vai, no meu entender, caminhar muito para aí e as cidades vão refletir isso. E hoje em dia nós já vemos essa tendência, que é perfeitamente o oposto, ao contrário de todas as outras, das predições que foram feitas anteriormente. Certo. Sim, eu concordo contigo. Eu acho que a visão distópica que existia, quase cidades industriais, acaba por se diferenciar bastante daquilo que acontece, onde existe, de facto, uma verdadeira preocupação em aproximar as pessoas e envolvência dos vários organismos em fomentar, no fundo, estas interações sociais que nos moldam enquanto pessoas. Neste sentido, olha, o que é que achas que são potenciais oportunidades e potenciais ameaças para municípios ou os stakeholders relevantes que trabalham nestas temáticas, quer consultoras, quer empresas que também fomentem aqui ou produzam a tecnologia necessária ou que acaba por fomentar esta interação? Que oportunidades e que riscos é que estes stakeholders terão no futuro? Há uma oportunidade muito relevante que tem a ver com a definição da própria sociedade, da própria comunidade. E a capacidade que uma comunidade tem de se gerir, de se orientar, de se fazer ouvir ou de se automoldar. E isto, obviamente, depende muito dos municípios, depende muito do governo local, mas eu acho que é uma tendência que a tecnologia nos traz, uma possibilidade que a tecnologia nos traz, e é uma tendência cada vez maior, que é as cidades sim ficam maiores, o número de pessoas a viver em conjunto é maior, a coordenação entre as pessoas, entre si e as pessoas e o governo é cada vez mais difícil, mas a tecnologia agora aparece como uma solução. Enfim, daí se quiserem o conceito de smart cities, não é? Que nos permite trabalhar muito esta coordenação entre as pessoas e a coordenação entre as pessoas e o governo e os stakeholders que fazem parte do ecossistema da cidade. Isso permite, de facto, que as pessoas se envolvam mais, que as pessoas façam mais parte do que é enfim, o crescimento orgânico da cidade e tomem parte da decisão desse crescimento. Várias decisões que uma cidade pode tomar, enfim, em abstrato, proteção de dados. Uma cidade pode decidir guardar os dados de videovigilância durante um mês e outra cidade pode nem sequer gravar os dados da videovigilância. São as duas soluções perfeitamente possíveis e que estão, e é um tema que está hoje em dia muito atual e não há porque os governos locais decidirem sozinhos nesta matéria. Porque, de facto, dependendo do contexto, dependendo do perfil das pessoas que vivem em conjunto, dependendo dos problemas que os cidadãos sentem no dia-a-dia, a solução para uma determinada questão pode ser diferente de uma cidade para outra, mesmo que elas sejam vizinhas. E, portanto, esta natureza da comunidade e a capacidade de envolver a comunidade em processos de construção dessa mesma comunidade, eu acho que é algo que os governos e os stakeholders têm que ter em atenção e é uma oportunidade enorme de ouvirem e de serem ouvidos e de construírem soluções perenes que favoreçam todo o conjunto e favoreçam o ecossistema. Relativamente aos maiores obstáculos, bom, é um bocadinho, se quiseres, a outra face da mesma moeda, não é?
a tecnologia tanto pode ser um enabler como pode ser um obstáculo grande e, portanto, pode aumentar muito o fosso entre a comunidade e o governo e os stakeholders. E, portanto, eu acho que esse obstáculo é relevante. Outro obstáculo também relevante é a questão da massa crítica das próprias cidades, ou seja, quanto maior é uma cidade, maior é a sua capacidade de fazer determinados investimentos que vão moldar e otimizar a própria cidade. Se a cidade não for tão grande, terá menos capacidade para fazer esses investimentos e, portanto, haverá um aumento do fosso entre cidades, se quiseres, e entre modelos de comunidade e modelos de sociedade. E isso é um desafio que, enfim, tem que ser percebido pelos governos nacionais e pelas próprias populações, no sentido de todos percebermos para onde é que estamos a caminhar e quais são, e o que é que podemos fazer para tentar, enfim, contrabalançar essa tendência. Acho curioso, quando estavas agora a referir esta componente de que a comunidade vai acabar por ser moldada e moldar também aquilo que é a construção das cidades, eu estava a pensar em como o envelhecimento demográfico pode ser também aqui ou impactar de alguma forma a adoção destas soluções mais smart, ou soluções mais tecnológicas no âmbito da interação com a cidade. Porque a ideia que eu tenho é que municípios ou cidades maiores acabam por ter também uma população mais jovem, e em muitos sítios encontramos, se calhar, uma ideia pré-concebida e errada da minha parte, mas em muitos sítios temos uma população envelhecida, particularmente em Portugal, com menor literacia digital, com menor conhecimento sobre como é que pode haver uma interação de forma diferente com aquilo que é a sua comunidade. Não sei se isto faz sentido, se eventualmente achas que isto acaba por influenciar em concreto ou não, mas foi algo que acabei por me recordar. Não, não, desculpa, é verdade. É um facto, acho que toda a gente percebe isso, mas nós temos que perceber também porque é que isso é assim, não é? Uma cidade, nós não conseguimos acompanhar a evolução de uma cidade semana a semana. Não é? E, portanto, demora vários anos a nós percebermos mudanças na comunidade, na própria transformação de uma cidade. E se calhar mais anos do que aquilo que é um tempo de vida de uma geração ou duas, e por isso há aí um desfazamento. É óbvio que as pessoas que hoje em dia estão em cidades mais envelhecidas são pessoas que são info-excluídas, porque na altura em que eram jovens não havia internet. Não é? E que é outro dos problemas. Ao contrário das cidades, as tecnologias têm aumentado a sua capacidade de renovação muito rapidamente. E por isso, no futuro, essas pessoas terão muito mais incluídas, e também as soluções de comunidade, de cidade, também já terão outro tipo de lógica, outro tipo de critérios que vão presidir à sua própria construção, que hoje em dia não tem. E isto não acontece só com o digital, não é? Lisboa foi uma cidade construída para cavalos e hoje em dia tem carros e autocarros e comboios, etc. E, portanto, essa adaptação também tem que ser digerida, tem que ser pensada e tem que ser construída. Não é? E agora já entramos no caso das cidades, nomeadamente as cidades com muitos anos, como é Lisboa, já entramos na outra fase, não é? Que é a diminuição do número de carros, e agora o problema vai ser o que fazer com as ruas que temos hoje em dia que não vão ter carros. E, portanto, estes são... nas Smart Cities temos esta questão, não é? Que é
desde que as cidades foram criadas pelos gregos e pelos romanos, nós andamos a resolver problemas que foram criados por pessoas a tentarem resolver problemas. Sim. E, portanto, isto é um ciclo sem fim, mas que tem que acontecer. É assim que se constrói, é assim que evoluímos, é assim que o progresso também acontece. Claro. E nesse sentido, portanto, eu acho curioso, portanto, porque aqui o problem solving acaba por ser uma competência crítica para aquilo que está a dizer. Sim, um soft skill centenário, certo. milenar, se quiseres. Que outro tipo de competências é que tu achas que quem pensa estas temáticas das cidades e quem pensa o futuro das comunidades deva ter? Hoje em dia eu acho que é transversal a todas as organizações a capacidade de adaptação. Ou, se quiseres, o coeficiente de adaptabilidade. Acho que é o termo mais tecnicamente mais adequado. Eu acho que é absolutamente fundamental, até porque as cidades têm outra camada aqui que é relevante, que é a sua liderança. Não é? A maior parte das cidades não são autocracias, são democracias e, portanto, o governo mudam as pessoas, muda a liderança, muda a lógica, muda a visão. Há muitas coisas que mudam e, portanto, há aqui uma capacidade de adaptação e de adequar as soluções à visão da própria comunidade, como falávamos no início, não é? Que de repente tu tens uma visão técnica, mas a comunidade não quer e quer outra coisa. Portanto, há aqui uma capacidade de adaptação que é, no meu entender, absolutamente fundamental. Depois, há também uma capacidade de criatividade e de inovação que é, eu acho, muitíssimo relevante nas cidades, porque é muito difícil em estruturas muito grandes, com organizações que estão muitas vezes cristalizadas, que vêm do setor, que são do setor público e que trabalham conceitos às vezes pouco tangíveis, como é o conceito de cidade, não é? Quer dizer, todos nós sabemos o que é, mas depois há um sem número de verticais que se materializam tudo neste conceito que é cidade, mas que de facto, para tu conseguires inovar e pensar como é que uma cidade pode ser, sendo que estás a trabalhar num conceito que é pouco material, de facto é complexo e é difícil, é um desafio grande e requer muita capacidade de conseguir inovar, conseguir pensar em abstrato, conseguir criar. E precisamente para isto há outra coisa que é fundamental e que se liga ao início desta conversa, que é a capacidade de saber ouvir e de saber colaborar e de saber integrar. Cada vez mais, até fruto também da própria tecnologia, como eu disse, as populações e as comunidades, que são na essência a cidade, e é para essas pessoas que a cidade é construída, têm neste momento pavio muito curto e, portanto, é muito fácil darem a sua opinião, criticarem, dizerem que estão a favor ou contra, e, portanto, isso tem que ser um ativo, tem que ser uma arma, uma ferramenta para a construção da cidade e não o contrário. E portanto, as pessoas têm que, os decisores políticos têm que saber ouvir, têm que saber usar essa capacidade de estar próximo das pessoas para incorporarem também o que é a visão dessas pessoas ou da comunidade na própria construção. Certo. Disseste uma coisa bastante interessante há pouco que eu por acaso tinha aqui para te perguntar, que tem a ver com esta questão da liderança neste tipo de contextos. E já falaste um pouco acerca disto e destas competências que acredito que um líder tenha que ter para conseguir envolver ditas pessoas na comunidade. Mas algo que, se calhar, numa empresa ou quando pensamos numa entidade mais corporativa, é mais fácil ou é mais comum falar-se na componente cultural. As cidades
acabam por ter também a sua cultura muito própria. Parece-me que eventualmente todo o delegado que tem, claro, como estavas a dizer há pouco, acabam também por moldar muitas vezes o mindset de determinada comunidade. Mudar isto não é fácil, não é? Ou seja, por muito bom líder que seja, por vezes encontramos estes obstáculos. O que é que achas que se pode fazer de alguma forma para além da adaptabilidade? Ou achas que uma fórmula mágica não existirá? Mas o que é que são quick wins de alguma forma? Mudar isso não é fácil, de facto. Eu acho que um líder, seja ele do governo ou da comunidade, e eu insisto sempre, e é um bocadinho chato, mas eu estou sempre a falar desta questão da comunidade porque é mesmo relevante, eu acho que vai ser mesmo relevante o papel das comunidades e o nosso envolvimento enquanto cidadão, enquanto residente, na construção das cidades. Portanto, a primeira capacidade que um líder tem que ter é, como eu disse, de ouvir. Mas depois, precisamente para, enfim, eu não diria mudar, mas para tentar fazer com que as populações percebam a lógica daquilo que é proposto, tem que ter capacidade de comunicar. E é cada vez mais difícil comunicar, porque há excesso de informação, é muito difícil passar toda a informação que nós queremos com um attention span que as pessoas têm, que é cada vez mais curto, portanto essa capacidade de comunicar é absolutamente fundamental e, no meu entender, a forma mais fácil de, enfim, não diria mudar, mas de influenciar essa cultura que às vezes é muito própria e está muito incrustada nas populações. Mas não é fácil. Aliás, eu dou sempre este exemplo também, que é a tecnologia também... o impacto da tecnologia vai mudar muitas coisas e há muitas coisas que hoje são um tema que eu acho que vão deixar de ser. Pela própria automatização, pela própria utilização de inteligência artificial ou de machine learning. Há uma percentagem muito grande das decisões que hoje em dia são feitas num governo de uma cidade, num município, que vão desaparecer e, portanto, são automáticas. Se há uma estrada que precisa de manutenção, não é preciso que alguém diga que a estrada precisa de manutenção. Se houver um processo que identifica e que prioriza aquela manutenção, vai pôr isso num pipeline, de acordo com a prioridade que tem e de acordo com o orçamento que tiver disponível, aquilo vai ser feito de forma automática. Portanto, passamos a lidar com factos e com informação em vez de lidarmos com vontades, com percepções, com peso, com capacidade de falar mais alto ou mais baixo, com capacidade de organização ou não. Isso desaparece tudo. Mas a questão é que, mais uma vez, usar mais ou menos a inteligência artificial depende de cada comunidade. E podemos ter Lisboa com, enfim, no limite dos limites do extremo, um presidente de Câmara que é uma inteligência artificial e Cascais com todo um executivo que se mantém fiel aos princípios de proximidade e de relação social entre o executivo e as pessoas, etc. Isso é uma decisão que cabe às pessoas desde que elas se envolvam e tenham capacidade de decidir. Decidir não, porque para isso é que existe o governo, mas capacidade de se fazer ouvir e de moldar essa construção. Boa. E tocaste também já aí num ponto que eu também te queria perguntar e desafiar de alguma forma, que era como é que tu vês esta relação das cidades a interagir com outras grandes temáticas que se têm ouvido, como por exemplo a transição energética, o Analytics e o IoT já falaste um bocadinho, mas
Ou seja, parece-me que as grandes tendências e das conversas que temos vindo a ter também com outras pessoas, as grandes tendências atuais do momento, de uma forma ou de outra, se relacionam e trabalham de uma forma colaborativa no plano maior das coisas. Nas cidades, talvez isto seja bastante visível, pelo menos em algumas mais que outras, como estavas a dizer. Portanto, algumas cidades com um mindset mais já voltado para a inovação tecnológica, onde a comunidade solicitou esta interação, talvez mais visível do que uma pequena comunidade no interior. Mas tu sentes isto, ou seja, sentes que existem aqui oportunidades de sinergia, ou como é que estas temáticas devem ser trabalhadas no macro ou no micro, ou como é que se vê estas transformações? Bom, eu sou suspeito porque eu acho que a solução passa sempre pelas cidades. Podes falar de transição energética, podes ter todos os acordos globais, multilaterais entre países. Se a cidade, no final do dia, não implementa e não está a operacionalizar esse plano, nada vai acontecer. O governo local está muito próximo das populações e, portanto, tem essa vantagem, tem essa oportunidade, ao contrário do governo central, que está muito distante do terreno. Há um exemplo que se dá muitas vezes, que a cidade de Washington nunca fechou e o governo federal fechou várias vezes por falta de orçamento. E a cidade de Washington nunca fechou porque não é possível o lixo deixar de ser recolhido, as ruas deixarem de ser limpas, os jardins deixarem de ser cuidados e, portanto, o trânsito deixar de ser gerido. Isso não é possível. Portanto, as coisas têm sempre que acontecer. Quando um presidente de Câmara sai à rua, há sempre alguém que lhe diz: olha, atenção que está a acontecer isto, está a acontecer aquilo. Portanto, é uma pessoa muito exposta e muito próxima. Portanto, a solução vai ser sempre passar pelas cidades. Agora, hoje em dia, e cada vez mais, a tecnologia permite-nos também uma colaboração entre cidades que antes era muitíssimo mais difícil. E não só era mais difícil, já não existia, ou era mais rara, mas agora não só é mais fácil, como também é altamente comparável, porque a medição, ou se quiseres os KPIs que se vão construindo nas cidades, são altamente comparáveis e, portanto, a capacidade de troca de informação, de troca de experiências é muito mais fácil e muito objetiva. E, portanto, espero eu que, e eu sou um otimista tecnológico, eu acho mesmo que a tecnologia pode resolver mais problemas do que aqueles que vai criar. E um desses problemas é que se comece a trabalhar mais em cima de factos, em cima de dados, se aumente muito a transparência, porque é isso que a tecnologia permite e que nos vai permitir a nós também confiar mais, perceber que a nossa opinião conta mais e perceber que nós estamos mais próximos de todo o processo de tomada de decisão. Olha, e agora tenho uma pergunta que acaba de ter o seu quê de desafiante, na minha opinião, porque quando é falar de talento, como é que se fala de talento ou que tipo de talento e como é que se atrai e motiva estas pessoas numa área onde a componente pública está muito presente, com todas as suas vicissitudes e benefícios que já são conhecidos, para encetar esta mudança, não é? Como é que sinto que tem que existir sempre um sentido de missão para as pessoas, de alguma forma, envolverem-se em temáticas públicas e causas grandes, mas ao mesmo tempo pode ser uma perspectiva enviesada de quem está de fora. Portanto, eu queria te perguntar a ti que tipo de talento é que é necessário e como é que se vai buscar, e por último também, qual o papel da academia no fomento destas capacidades?
Essa é que é a pergunta do milhão de euros, porque de facto eu acho que o setor público tem um problema enorme, que é a captação e a retenção de talento. E Portugal hoje, aliás, um bocadinho uma tendência dos últimos anos, há uma competição muito grande pelo talento. Eu sinto que em Portugal isso ainda é mais relevante, é mais forte. E o setor público fica aqui muito prejudicado, porque nós já não tínhamos capacidade de atrair talento antes, então agora muito menos. E para além de talento, competências, mesmo o desenvolvimento de competências no talento existente, é de facto complicado, é difícil, porque há uma cristalização e há um conjunto de características que são inerentes à organização pública que não tornam essa tarefa fácil. E ainda por cima, os reskillings que há, que são bem-sucedidos, estão altamente abertos a um esvaziamento de talento depois desse reskilling, porque o mercado está tão quente e, de facto, é um problema muito, muito, muito difícil que o setor público tem que resolver. E quanto à atração, ou à motivação, melhor dizendo, eu até acho que é o mais simples, porque nós vivemos hoje em dia um mundo de causas e um mundo de purpose, e cada vez mais as pessoas procuram esse purpose, e não há nada mais interessante e relevante, e eu falo por experiência própria, que passei por uma Câmara Municipal, de nós ajudarmos a construir a cidade onde vivemos, a cidade onde os nossos filhos vão viver, e onde as pessoas que nós conhecemos e a nossa família mora e reside. E há uma dimensão, uma escala que de facto é única, e uma amplitude de funções e de impacto que é único. Eu costumava dizer, mais ou menos a brincar, que não há nenhuma empresa em Portugal que tenha tantos produtos e serviços no seu portfólio como tem uma Câmara Municipal. E de facto é inacreditável aquilo que as câmaras hoje em dia fazem, as responsabilidades que têm, e o desenvolvimento que foram capazes de fazer, e a aquisição de competências que foram capazes de fazer, e hoje em dia fazem de A a Z e prestam serviços do mais variado tipo da mais variada natureza, produtos e serviços. E, portanto, a capacidade de atrair para esta missão, para este propósito, para este impacto, é muito fácil. É mesmo muito fácil, e especialmente quando as pessoas estão expostas àquilo que é o dia-a-dia de uma Câmara Municipal, ficam de facto com muita vontade, com muita capacidade de se envolver. O problema é que depois não temos nem as estruturas organizacionais capazes de reconhecer talento, necessidades de talento específico, ou não é de talento, de know-how específico. Não temos de todo algumas funções ou departamentos que já deviam existir e não existem por esta cristalização que eu falava, nomeadamente na questão dos analytics, por exemplo, ou dos cientistas de dados, que mesmo que conseguíssemos atrair, do ponto de vista do salário, da competitividade que é o mercado hoje em dia nesta área, as estruturas não estão pensadas dessa forma. É um conjunto de informação que os municípios têm ou podem ter, que simplesmente não é trabalhado, porque não há na organização estruturas capazes de o trabalhar, e muito menos conhecimento para o fazer. E por isso aí estão os maiores obstáculos. Mas e eu acho que a solução para isto é precisamente a última coisa que tu dizias, é a academia, a capacidade que a academia pode ter com investigação, com pesquisa, com research, com dados concretos, conseguir ajudar os decisores políticos a perceber que este é um problema que pode impactar muito o futuro
das cidades, mas também o futuro do país, porque os níveis de desenvolvimento que nós podemos ter, não vamos conseguir ter do ponto de vista do setor público e da organização do setor público, não os vamos conseguir alcançar, porque não temos, se quiseres, a organização, e aqui a organização do setor público em sentido lato, não está preparada para isso e tem necessariamente que estar. Mas é muito difícil, porque isso implica mudanças grandes, mas se não forem feitas, é mesmo um problema grande. Eu falei do Analytics, que enfim, uma oportunidade a ser aproveitada, mas posso falar da cibersegurança, certo? Que é um problema que está em cima da mesa, e que cada vez mais todo este ecossistema que é a cidade está assente em tecnologia e, portanto, se a cibersegurança é um problema, imagina o que é todos os nossos sistemas e tudo que gera a nossa comunidade ser atacado, e o que é que um município pode fazer se não tiver recursos, se não tiver know-how, se não puder estar bem assessorado nessa área. O exemplo que me surgiu imediatamente na cabeça foram os semáforos, não é? Basta desligar os semáforos. Bom, como eu disse, não é? Os semáforos, a recolha de lixo, a própria distribuição de água, eletricidade, a mobilidade, os autocarros, certo. Todos esses sistemas estão assentes, e eu só falo das infraestruturas, não é? Depois temos tudo que é dados e informações pessoais dos nossos cidadãos, todas que são as interações com a Câmara Municipal, que é todos os licenciamentos, tudo isso tem um impacto enorme, e portanto é um problema que eu acho que temos que resolver. É um problema onde o talento que nós falávamos, em algumas áreas neste momento é um problema, e noutras áreas são oportunidades que têm que ser aproveitadas. Certo. E o que é que te entusiasma mais aqui, olhando para o futuro, para os próximos 20, 30 anos, na perspectiva das cidades? O que é que te deixa mais animado? Ou mais interessado? Eu acho que a nossa sociedade vai mudar muito nos próximos 30 a 50 anos. Acho que estamos de facto a caminhar para um mundo de alguma abundância em determinadas áreas, e portanto isso permite-nos repensar o nosso papel na sociedade, repensar o formato das próprias sociedades, e eu vejo com bons olhos esse futuro. Acho que vamos cometer alguns erros até chegar lá, vamos sentir na pele algumas enfim, alguns percalços, não é? Como estamos a sentir agora. Mas acho que se nós conseguirmos de facto criar condições para que as pessoas se envolvam mais, percebam que o futuro da comunidade é de todos e nós nos conseguimos envolver, eu acho que temos condições, e falo do mundo todo, se bem que com diferentes velocidades, obviamente, mas acho que vamos conseguir de facto criar um mundo melhor. Obviamente que isto passa, e o exemplo mais óbvio é a transformação, são as adaptações climáticas, e portanto toda essa viagem de sustentabilidade que nós temos que fazer em conjunto, acho que vai ser a grande aprendizagem e o grande drive para este outro mundo, ou esta outra forma de organizar a sociedade, que eu acho que vai prevalecer, e acho que deve ser o nosso objetivo. E alcançando
esse estádio, enfim, será mais para as minhas filhas, acho eu. Acho que nos podemos concentrar um bocadinho mais na nossa natureza humana do que ao que fazemos hoje. E isso faz-me feliz, faz-me sentir que o papel que a minha geração está a ter pode ajudar a que isso seja uma realidade para as gerações futuras. Marco, olha, obrigado pela tua disponibilidade. Gostei muito da nossa conversa. Igualmente. E espero voltarmos a falar em breve. Muito bem, quando quiseres.